A palavra de hoje é planejar. O sucesso de qualquer empreendimento está em analisar com cuidado todos os fatores que podem influenciar no trabalho. Só depois partir para a execução. Planejamento é o tema da nossa sala de aula sobre gestão rural. Voltando hoje, com a nossa quarta aula, vamos começar a parte de planejamento dentro da nossa gestão em busca da qualidade. Começamos com falando de planejamento, e depois as ferramentas que eu vou usar, ferramentas de gestão que nós vamos usar para poder fazer essa boa gestão que a gente está propondo. Planejamento, o que é? O que é planejar? É decidir antecipadamente o que deve ser feito. Então, toda tarefa, todo trabalho, ele deve ser planejado, deve ser estudado, deve ser controlado depois, identificado, para que esse planejamento meu se torne, no final, um trabalho, uma rotina de trabalho, ok? Então, o planejar é decidir, conhecendo as condições da realidade da sua empresa, lembrando agora que nós fizemos o diagnóstico, em aulas anteriores, nós falamos que antes de chegar a esse ponto que nós estamos chegando, teríamos que fazer o diagnóstico da propriedade para ver o que eu tenho lá de viável, o que o meu espaço daria para eu desenvolver algum trabalho ou na parte de plantio ou na parte de animais. E também elaboramos o FOFA. O que seria aquele FOFA, que a gente falou, os fatores aí de positivos que eu tenho na propriedade, as oportunidades e as dificuldades que eu tenho o depois da porteira, Lembrando, então, do diagnóstico que nós já fizemos e do FOFA. E intercalamos os dois. Fizemos aí uma checagem com os dois. Então, neste momento, eu já conheço a minha realidade. Então, planejamento deve ser bem flexível para atender aí as constantes mudanças que acontecem internamente e externamente. Coisas que a gente foge, às vezes, do nosso controle e do nosso poder. Mas eu conhecendo as minhas condições, fica mais fácil, eu começar o meu planejamento estratégico, aonde eu vou definir as metas a serem alcançadas pela propriedade. Então, dentro desse planejamento estratégico, que eu divido em 3 etapas, o atual, prazo médio e a longo prazo. Então, esse planejamento eu tenho que fazer. Depois tem o planejamento gerencial, que é buscar recursos para a implementação dos objetivos. Então, quando eu fiz o meu planejamento estratégico, nessa segunda fase que vem o gerencial, é onde eu vou começar a, vamos dizer, a comprar produtos, a comprar insumos, ver maquinários. Então, é o gerencial. Então, o gerencial é a parte intermediária entre o planejamento executado e o operacional. O operacional só vai trabalhar bem se o gerencial, vamos dizer, der ferramentas para que esse operacional funcione. Então, mas muitas vezes, na pequena propriedade, vamos dizer, o proprietário, em economia familiar, ele é a parte estratégica, ele faz o planejamento, ele é o gerente também do momento ali de acontecer as coisas e também é o operacional, muitas vezes, Ali é ele, ou a família, o filho, que vai ser o operacional. Então, a gente precisa conhecer bem isso e dentro desse planejamento estratégico que estão, vamos dizer, o que eu devo fazer durante esse ano. Dentro do meu espaço,
o dinheiro que eu tenho, o que eu vou gastar, quanto eu vou gastar para cada tarefa. Então, é o momento de avaliar principalmente os recursos financeiros que eu tenho, para ver se o que eu planejar vai ser factível, né? Eu consiga fazer. Para depois, na segunda etapa, que é o gerencial, eu usar esses recursos financeiros, usar meus recursos de recursos humanos, usar meus equipamentos, né, dentro do planejado. E o operacional, que é a programação de tarefas e operações. Então, esse aí que é o momento de a gente avaliar a quantidade de pessoas que eu vou gastar, né, para poder executar o meu trabalho. Recursos físicos, que é a localização racional de campos, benfeitorias e instrumentos de trabalho. Então, esses são os recursos que eu devo ter ou que eu devo adquirir. E os recursos humanos, que também eu devo ter ou eu devo contratar para aquela tarefa que eu vou ter que desempenhar naquele momento, dentro da minha propriedade. Né? No momento do café, por exemplo, eu tenho, né, algumas etapas que muitas vezes com os recursos humanos que eu tenho lá, eu não dou conta de fazer no espaço de tempo exigido, ou pela lavoura, ou pelo fruto depois de colhido. Né? Então, a cada etapa do ano, eu tenho determinadas tarefas a fazer, como adubação, como desbrota, como esqueletamento. Depois vem a parte da adubação, retirada de amostras, tem a parte também da colheita, onde eu tenho que me preocupar com a manutenção dos equipamentos, com a parte de terreiro. Então, tudo isso são recursos que eu tenho que ter na minha propriedade, devo ter na minha propriedade, para que meu planejamento não fique, vamos dizer, alterado, por falta de alguma coisa necessária para eu atingir o meu objetivo. Ok? Então, considerando, né, as ações a curto, médio e longo prazo, nós podemos iniciar aí o nosso planejamento estratégico. E para isso, nós vamos usar algumas ferramentas de gestão. E a principal delas é esta ferramenta, que se denomina PDCA, né, onde eu planejo o que vou fazer, eu desenvolvo o planejado, vou checar o que eu planejei e desenvolvi e depois eu vou agir. Então, essa é a ferramenta, é a mais usada em todo planejamento, tanto faz rural, industrial, social, tudo dá para se encaixar o nosso PDCA. É uma ferramenta de muita precisão. Ela foi elaborada pelo Deming, professor Deming, e pelo Ishikawa, que foi presidente da Toyota nos anos 60, 70. Então, foi a revolução da administração desse período, 60, 70, para os nossos anos. Hoje, a gente está conhecendo melhor a aplicação dessas ferramentas e estamos trazendo para o rural também, né? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Esse PDCA, o que quer dizer isso, né? O P do PDCA, o que é? É planejamento. Em inglês, nós temos aí o plan, que é igual a planejar. Então, dentro da sigla PDCA, o P quer dizer planejar. Planejar de que forma?
definir as metas, que é o que fazer, né? E essas metas têm que ser muito bem elaboradas. Elas devem ser claras para que seja entendida por todos, sabe? Não basta que eu entenda, que meu gerente entenda. O meu funcionário que trabalha no operacional também tem que entender essas normas que eu vou, essas normas que eu vou trabalhar, né? Que eu vou desenvolver para que ele execute o trabalho dele. Tá ok? Então, depois, elas devem ser exequíveis. Exequíveis. O que é o exequíveis? É de possível execução. Não adianta eu planejar coisas que eu não consigo depois executar. Ah, eu vou planejar plantar tanto de milho. Mas para eu plantar um tanto de milho, eu preciso ter o ferramental, eu preciso ter terra, terra arada, terra preparada, então eu preciso ter muita coisa. Então, não adianta eu planejar coisas que não dê para cumprir. E que seja também mensurável, que pode ser medido. Tudo eu tenho que medir o que eu fiz, porque tudo custa dinheiro e eu preciso saber quanto eu gastei para ver se compensou a venda desse produto, a produção desse produto. Porque, de repente, eu estou trocando cebola ou eu estou devendo na hora da venda, ainda vou para o prejuízo. Então, as três coisas que eu devo definir muito bem são essas. Devo ser claro para que todos entendam, possíveis de acontecer, o que foi planejado, e que eu consiga medir. Definir métodos, como fazer, né? Manualmente ou mecanicamente, de que forma eu vou executar o que eu planejei. E definir também o que eu vou fazer, o porquê que eu vou fazer, onde eu vou fazer, quando e quem, e como eu vou fazer e quanto vai custar. Então aqui eu estou mostrando para vocês, nesse momento, a segunda ferramenta que nós vamos usar no nosso plano de ação. Essa ferramenta chama 5W e 2Hs, que nós vamos ver no próximo módulo nosso. Por enquanto fica só esse lembrete, né? Ela vai definir o que, porquê, onde, quando, quem e como e quanto vai custar. No próximo módulo a gente vai ver mais detalhes dessa ferramenta. Seguindo o PDCA, o que é o D do PDCA? É o executar. Em inglês, a gente fala que é do. Então, em português, é o executar. O C, executar o planejado, né? Essencial observar a matéria-prima que será usada, o equipamento de aplicação, se o dia está favorável e o seu funcionário está habilitado. Então, é importante que eu, né, como eu falei, factível, é essencial observar isso no meu planejamento. Matéria-prima que eu vou usar, os insumos que eu vou usar, eu já tenho e é de boa qualidade. Eu preciso saber isso, preciso comprar bem, né? Os equipamentos de aplicação, ou manual ou mecanizado, como é que eles estão? Foram feitas as manutenções necessárias para que a aplicação seja correta? O dia está favorável? Eu já vi muitas propriedades que a gente dá assistência, de chegar na fazenda, está um dia com muito vento e tem gente fazendo adubação foliar. Então não adianta, ele está fazendo adubação para o céu, porque o vento não deixa, vamos dizer, o adubo molhar a planta. Tá? Então o dia tem que estar favorável também. Não é, eu marquei para fazer hoje, então tem que ser hoje com qualquer tempo. Não é assim. Mesma coisa a adubação da terra. Nós temos que ter uma preparação, tem que ter solo molhado para poder adubar. Não é jogar no solo seco, nós temos que ter também condições favoráveis para isso. E se o funcionário está habilitado, ele sabe adubar, ele sabe fazer, ele foi orientado, ele foi treinado. Então, tudo isso a gente tem que ver nessa execução. E o C é a outra etapa, é o checar, é o cheque, né?
checar o que eu planejei e que executei. Né? Coletar os dados do que foi executado. A mão de obra que eu usei, quantidade e qualidade, o tempo gasto do executado, as horas de trator, quando for mecanizado, quantidade de insumos, quantidade de combustível, tudo isso eu tenho que registrar. Né? Todo o trabalho deve ser registrado, para que eu, no final vamos dizer, da minha apuração de custos, comparar com a venda do produto. Então, eu gastei 10, eu tenho que vender esse produto por mais de 10, ou pelo menos por 10, para trocar cebola, né? Mas ninguém trabalha para trocar cebola, a gente trabalha para ter algum recurso a mais para sobrevivência nossa e evolução também da propriedade. E planejado, né, com o executado. Então, são essas comparações que a gente falou para vocês. E o A, o que é o A? O A é o agir. Agir em cima de quê? Que é o act, né, em inglês. Agir em cima de quê? Do trabalho que eu fiz, do planejado, do executado e do executado e do checado. Então, eu vou agir. De que forma é essa ação que eu vou ter que ter, né? Ações corretivas ou padronizar o planejado. Então, a ação final do PDCA é essa aí. O que eu vou fazer? Se a coisa não deu certo por quê? Então, são ações corretivas que eu tenho que usar. Vou usar outra ferramenta que vocês estão vendo aí, que é o diagrama de Ishikawa. Eu falei agora há pouco do Ishikawa, que é o japonês lá da Toyota, que foi presidente da Toyota muitos anos, né? Que foi um dos quem fez a revolução na gestão administrativa. Então, eu vou usar essa ferramenta, esse diagrama de espinha de peixe, que a gente denomina, né? Ou o que eu vou fazer? Padronizar o processo, que é o nosso POP, padronização operacional do processo, do planejado. Então, deu certo, eu vou padronizar. Para quê? Para repetir outra vez em outras etapas que eu for usar a mesma coisa, no mesma adubação, por exemplo. Então, deu certo esse planejamento? Deu. Então, no próximo adubação, eu já tenho a cartilha ali escrita, a receita ali. Então, eu vou usar a mesma receita para, vamos dizer, executar aquele trabalho novamente. E agora, se não deu certo, eu tenho lá a minha ação corretiva, que eu vou falar para vocês no próximo módulo dessas duas ferramentas, como aplicar e como usar essas duas ferramentas, tanto a para corrigir como a ferramenta de padronizar. Mas a gente deve, né, se preocupar em colocar a nossa propriedade, vamos dizer, ter manuais operacionais em nossa propriedade, para que cada vez, né, para que não haja o mesmo trabalho toda vez que eu for fazer alguma tarefa, porque as fazendas, as tarefas da propriedade são repetitivas, sabe? Então, para toda vez eu tiver que fazer, programar, planejar, elaborar, fica trabalhoso e dispendioso. Se eu padronizar, criar uma cartilha de como adubar, uma cartilha de como colher, uma cartilha de como mexer o café no terreiro, fica muito mais fácil. No momento que acontecer, na hora que deve acontecer aquele evento, eu já estou com a cartilha na mão e acabou. É só, às vezes, treinar algum funcionário novo, alguma coisa, mas a regra já existe na propriedade, tá? E para isso a gente vai conhecer no próximo bloco como trabalhar com essas duas ferramentas,
tanto a corretiva quanto a de planejamento. Ficamos por aqui nessa aula e no próximo módulo vamos fazer, né, usar o A do PDCA, né, de como agir. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.